Hoje no programa eu estou recebendo aqui a Patrícia Gomes e também a Jaqueline, porque a gente vai falar sobre a Covid-19 e as ações que estão sendo tomadas aqui no nosso município, porque a gente viu aí nos últimos meses se falar novamente de um aumento no número de casos na nossa cidade, também no estado de Rondônia, inclusive alguns alertas também as pessoas começarem a se cuidar novamente contra a Covid-19 e elas vêm para falar sobre esse assunto. E primeiro eu queria que vocês explicassem para a gente como que está a situação do nosso município. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Welton, obrigada pela oportunidade. Nós estamos falando aqui na situação de que está um pouquinho já preocupante, tá, Welton? Então, se for para comparar em relação a novembro, que tivemos um caso só notificado em todo novembro, agora em janeiro já são 41 casos. Então, há uma grande preocupação para que a população entenda que precisa estar usando as medidas de proteção, né? Nas nossas UBSs, a partir de hoje, já é, através de decreto, a obrigação do uso das máscaras, né? E também a questão do isolamento social. Pedimos àqueles que estão positivados, que não vá no mercado, que não vá em outros locais públicos, né? Porque o nosso medo é que a população que se contamina, que é a população mais prioritária, né? Idosos e outras pessoas. Jaqueline, a população relaxou? Então, como nós tivemos um sucesso muito grande com relação às primeiras doses da vacina, lá na campanha inicial, bastante gente procurando, né? A gente conseguiu alcançar uma cobertura que nos permitiu, juntamente com as outras medidas, ter uma queda no número de casos, né? E aí, com o tempo, a população acaba que a gente vê que está esquecendo de todo o estrago, de todos os óbitos, todas as pessoas que a gente perdeu em virtude do Covid, né? E aí, tanto com relação às outras medidas, como o uso de máscara, com uma simples lavagem das mãos, que pode, né, ajudar a prevenir o Covid, como se vacinar também. Então, a população agora, antes aquela procura que queria quando era tão restrito, agora sobram doses, né, porque por falta de procura da população. Então, assim, reforçar que não é um momento, né, de nós perdermos de vista que são necessárias adotar essas medidas de prevenção, uso de máscara, lavagem de mãos, né, o isolamento social, distanciamento, principalmente para aquelas pessoas que já estão diagnosticadas, porque de repente você, estou me sentindo bem, estou com Covid, mas estou me sentindo bem, vou no mercado, vou no comércio, mas aí você pode contaminar uma pessoa que está mais vulnerável que você e que pode necessitar de uma internação, de um UTI ou até via óbito, né? Então, a gente precisa ter esse senso de convivência, né, na comunidade, na sociedade, não pensar só na gente, mas também no nosso próximo, que às vezes do nosso lado tem uma pessoa que é vulnerável e que pode acabar perdendo a vida se a gente não adota essas medidas que são simples. E nós temos um fator aqui que implica muito, que é a gripe, que aí a pessoa acha que está com gripe e não vai atrás de fazer a testagem, pode ser a Covid-19 e isso pode estar se propagando aqui dentro do nosso município também. Sim, nós pedimos, por favor, que aquele que tem qualquer tipo de sintomas gripais procure as unidades, né, Jaque? Procurar as unidades básicas de saúde. Amanhã nós vamos estar ofertando cerca de 1.000 testes do Covid ali em frente à Câmara Municipal. Tá? Toda a população que tiver sintomas, principalmente a partir do 3º dia, é o que os nossos testes conseguem identificar. E nós vamos estar lá com uma equipe grande amanhã para atender toda a população de Vilhena, né, Jaque? Reforçando a questão da vacina, né? E reforçar a questão da vacina. Então, procurem as nossas salas de vacina. O município tem hoje todos os imunobiológicos necessários para as diferentes faixas etárias disponíveis. A vacina hoje contra o Covid, ela entrou no calendário de rotina de vacinação da criança, o grupo prioritário é dos 6 meses aos 4 anos, tá? Dizer que a vacina entrou no calendário de rotina não significa que você vai sair de lá obrigado com a polícia, né? Não tem nada disso, tem muita fake news circulando. Existem várias vacinas de rotina e a Covid é só mais uma, né, que está para ser ofertada para esse grupo prioritário, né? O grupo é prioritário, mas ela está disponível para toda a população que queira se vacinar acima dos 5 anos também, tá? Entrou na rotina para os bebezinhos, 6 meses a 4 anos, mas qualquer pessoa que não tenha se vacinado ainda acima dessa faixa etária pode nos procurar também, que nós estaremos
realizando, né, o esquema de vacinação contra o Covid. E aí o pessoal fala, mas eu já fiz 4 doses, mas fez 4 doses e a gente não tinha a bivalente ainda, que é a vacina que contempla, além do vírus original, a Omicron também. Então você está protegido, mas não está protegido do segundo vírus, que é como se fosse uma mutação. Então precisa nos procurar para fazer esse reforço também, né? Se proteger a sua família. De repente, é o que eu disse, né? Você é uma pessoa jovem, saudável, que talvez não tenha tantas complicações se vier a se contaminar com Covid. Mas e aí, sua avó, sua mãe, seu pai, seus filhos, as pessoas que estão ali convivendo com você. Então, a vacinação ela não é uma proteção só individual, mas ela é coletiva também. A gente precisa pensar nisso. Nós tivemos aí a publicação de um decreto, inclusive muitas pessoas nos enviaram aqui no nosso WhatsApp em dúvidas, já achando que já tem que todo mundo usar máscara em todos os locais. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho esse decreto, porque ele é bem direcionado ali, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse decreto. Sim, esse decreto foi uma das ideias justamente de contenção. Sempre quando inicia, né, uma doença assim, a gente tem que fazer um plano de contingência. Então, as primeiras etapas do plano primeiro, ofertar testes, né, a mais para a população. Então, todas as unidades já têm os testes diariamente. E amanhã a gente vai estar, como está aí na tela, no drive-thru, lá em frente à Câmara. A segunda também é a questão também de orientar a população de novo as medidas de prevenção e também algumas medidas drásticas. Por que do decreto? Muitas pessoas estavam procurando as unidades com sintomas respiratórios, que poderiam ser Covid ou não. Tivemos 74 também casos de outras infecções respiratórias que não é a Covid-19, mas também são infecções que podem estar passando também para outras pessoas. E eles nos procuravam ali, né, nas nossas unidades básicas, com sintomas, mas não se cuidavam em relação à máscara. E as nossas unidades, nós atendemos muitas gestantes, muitas crianças, muito grupo prioritário e idosos. Então, nossa preocupação é com a própria população, justamente para aqueles que vão estar na unidade, eles não se contaminem com Covid quando estiverem procurando. Então, por isso que, através do decreto, a gente consegue já orientar a população, né, e decretar mesmo que, por favor, tome as medidas. Né, as unidades básicas, para o hospital, mas isso não quer dizer que a gente não possa, porque o decreto ele direciona, faz esse direcionamento, não quer dizer que a gente não possa se cuidar e não deva se cuidar nos outros espaços também. Então, como a gente tem um número grande de casos, orientar toda aquela população que ela é mais vulnerável, se você pertence ao grupo de risco, tem alguma patologia de base diagnosticada, os idosos, usa máscara, né? Usa máscara no comércio, no mercado, porque, embora não esteja obrigatório nesse momento no estado, está restrito às unidades de saúde, mas aí você é uma proteção que você se dá mais, né? Uma vez que está subindo os números de casos, principalmente para as pessoas que estão gripadas. A pessoa está com sintoma gripal, não pode sair, independente do espaço, sem máscara, né? Isso já em outros países é bem comum. Aqui no nosso, a gente viu essa importância com a pandemia, agora parece que o pessoal está esquecendo. A gente vê, às vezes, num laboratório particular, você está ali, né? Quando eu estava gestante, por exemplo, estava ali para fazer um exame de rotina. Aí eu vi a pessoa do lado falando que queria testar a Covid sem máscara. Eu falo, poxa vida, eu vim aqui, estou gestante, né? Estou mais vulnerável, a pessoa sabe que está com sintoma de Covid, por que não usa uma máscara? Então, assim, embora o decreto faça esse direcionamento, é uma questão, assim, também de uma proteção a mais. Se eu sei que eu pertenço ao grupo de risco, uso máscara, né? Se eu estou gripado, não estou com o diagnóstico fechado ainda, não sei o que é, pode ser Covid, usa máscara, que daí você ajuda a proteger o próximo também. A máscara, a gente teve que aprender a lidar com a máscara, né? Não é da nossa cultura, a gente acompanha muito na China lá, eles já têm esse hábito. Já está com gripe, ele está com algum problema de saúde, ele já coloca a máscara, porque pode ser algum problema respiratório, né? Pode passar, mas eu acho que é importante ressaltar a população de Vilhena, né? Que ela é uma doença que mata. Então você tem que cuidar da sua família, e a Covid, diferente de outras doenças, ela é tratada separadamente. Então a gente está falando justamente para evitar que se aumente os casos, que a gente volte a falar de UTI, que a gente volte a ter o que passamos aí 2020, 2021, 2022, que não foi fácil para ninguém, né? É que às vezes a gente fica assim com aquela mentalidade, só vou fazer se eu for obrigada, igual na vacina também. Só vou... É obrigado? Gente, obrigado ninguém é a nada, né?
Então a gente não pode ficar presa nesse, é obrigatório, é só se for obrigado. Não, as medidas estão aí, uso de máscara, lavagem de mãos e vacina, ninguém é obrigado a nada, mas por uma questão de se proteger e proteger as pessoas que estão ao seu entorno, né, à sua volta, essas medidas são simples e podem ser adotadas por qualquer um, independente, né, de ser obrigado ou não. Mas nesse momento, por decreto, dentro das nossas unidades de saúde, do hospital, policlínica, né, as unidades básicas, é obrigatório. E também não oferecer resistência, entender que a pessoa que está ali, o servidor que está ali, ele está cumprindo o decreto. Então, ele não vai deixar você entrar sem máscara dentro da unidade. Eu acredito que tem em todas também, tem a máscara lá para quem esqueceu. Então, o paciente ele não vai deixar de ser atendido se ele chegar lá sem a máscara. Ele tem que entender que dentro da unidade o servidor tem que cumprir o decreto, então ele tem que colocar a máscara. Até porque se nós não cumprirmos enquanto servidores, né, trabalhadores profissionais de saúde, nós também estamos suscetíveis a todas as penalidades aí previstas em lei. Então a gente precisa cumprir os decretos, né, a gente precisa cumprir a nossa função. Mesma coisa de chegar na sala de vacina, né? A nossa obrigação enquanto vacinador é ofertar todas as vacinas que estão disponíveis e explicar a importância. A gente não vai obrigar ninguém a tomar uma vacina, mas faz parte do nosso trabalho indicar quais vacinas são necessárias para aquela faixa etária e qual a importância. E depois sim, né, se o paciente às vezes recusa o procedimento, também é nossa obrigação registrar isso em prontuário, que nós como servidores, como profissionais estamos, né, esclarecendo a importância, ofertando, mas a gente precisa, quando tem recusa, infelizmente registrar no prontuário, até porque se algo acontecer com esse paciente, a gente tem que nos resguardar que o nosso trabalho ele foi feito, né? Então, são coisas assim que tem que entender que também é o trabalho do servidor que está lá, que é um ser humano também, né? Sim, também pode se infectar. Que está no exercício da sua função. E acaba dificultando o fluxo, porque quando um profissional se adoece, hoje mesmo a gente tinha uma unidade que já tinha 2 médicos, um médico que estava contaminado, mesmo usando máscara, precisa às vezes que a população também ela tenha essa conscientização. Então vamos estar chamando mais uma vez a população para quem tiver com sintomas, amanhã vai ter o drive-thru ali em frente à Câmara Municipal, igual era antigamente. Esperamos que não dure muito, que não seja como era antigamente, que a gente tinha que fazer, né, em pouco tempo. Vai ser 8 horas da manhã, tá? Começa a partir das 8 horas da manhã e todas as pessoas que tiver com sintomas a partir do 3º dia pode estar lá fazendo esse teste. Não vamos parar para o almoço, justamente para poder dar esse tipo de assistência também àquelas pessoas que vão. E os pacientes que derem positivo, o pessoal que der positivo, eles vão ter um atendimento médico ali no local ou vão ser realmente atendidos ali, pelo menos com 2 profissionais que já vão estar preparados. Das 8 às 17, então... Sim, igual tá na tela aí, pessoal. Tá na tela o drive-thru. É importante, é mais direcionado para a pessoa que já tem algum sintoma ou eu não tenho nada, quero passar nesse drive-thru. Qual que é a orientação? Porque assim, é a partir de quem já tiver com sintomas. Porque esse teste que nós identificamos, ele identifica o antígeno, geralmente o vírus. Então, a partir do 3º dia é o ideal. E a partir do 8º dia já não identifica mais, mas seria mais por questões de notificação. Então, pode estar procurando também. Quero agradecer a participação de vocês, convidar toda a população de Vilhena que está com sintomas, que tem algum sintoma aí, para poder passar lá, para poder fazer o teste e com certeza preservar a sua vida e preservar a vida também da sua família e também de terceiros. Então fica o convite a toda a população de Vilhena.